Minha família sempre me tratou como se eu fosse nada porque trabalho como diarista. Garota patética, limpando privada dos outros. Meu pai falava sempre que tinha chance. É assim há anos. As piadas constantes, os olhares de lado, o jeito como falavam sobre as conquistas dos meus primos enquanto ignoravam completamente qualquer coisa que eu tentasse compartilhar sobre minha vida. O almoço na casa da minha avó sempre foi aquela tortura mensal, onde eu sentava quieta e aceitava os insultos com um sorriso. Cheguei cedo. Peguei um Uber porque queria guardar a surpresa para depois. Meu coração estava acelerado durante todo o trajeto, sabendo o que estava prestes a acontecer, mas ninguém ainda fazia ideia. Eu tinha tudo planejado minuciosamente, mas primeiro precisava aguentar a parte difícil. Enfrentá-los mais uma vez como a pessoa que eles pensavam que eu era. Não era fácil fingir que os comentários não me machucavam, mas hoje seria diferente. Hoje seria o dia em que tudo mudaria. Tudo o que construí secretamente enquanto eles debochavam de mim, finalmente viria à tona. No momento em que entrei pela porta, minha tia Janete começou com seus comentários de sempre. "Olha quem chegou, a empregada do bairro." Todos riram, como se fosse a piada mais engraçada que já tinham ouvido. Meu pai, já com cerveja na mão logo cedo, não perdeu sua oportunidade. Ainda limpando privadas enquanto seus primos estão fazendo mestrado na Europa? Apenas sorri e acenei com a cabeça, ajudando a vovó na cozinha, lavando legumes, arrumando a mesa. Todas as coisas que a ajudante faria de qualquer maneira. Minha prima Melissa não parava de falar sobre seu semestre em Lisboa, mostrando fotos no celular para todos que quisessem ver. Minha outra tia não conseguia parar de mencionar como sua filha acabara de ser aceita na faculdade de medicina. E lá estava eu, a decepção da família, aquela sem ambição, aquela que eles descartaram anos atrás. Se eles soubessem o que estava prestes a acontecer, se pudessem ver o que eu construí, enquanto estavam ocupados rindo de mim. Verifiquei meu celular discretamente. Tudo estava conforme o planejado. Em poucos minutos, o vídeo seria lançado, e tudo mudaria. A empresa que construí sozinha, enquanto eles zombavam de mim, estava prestes a ser revelada. Enquanto todos comiam e conversavam, fiquei observando os ponteiros do relógio como se cada segundo fosse uma eternidade. Meu plano estava em andamento, e a ansiedade era como uma corrente elétrica correndo sob minha pele. Passei anos sonhando com esse momento, planejando cada detalhe em silêncio, construindo meu império enquanto eles riam pelas costas. Começou, de forma quase ingênua, com vídeos caseiros no YouTube. Eu, com celular velho e iluminação improvisada, ensinando truques de limpeza que aprendi nos meus dias como diarista. Técnicas simples, mas eficazes, que ninguém nunca se importou em valorizar. Depois vieram os produtos que desenvolvi com base na experiência de campo. Fórmulas eficientes, acessíveis e pensadas para quem, como eu, precisava fazer muito. Com pouco. Criei uma linha própria, depois cursos online para diaristas, mentorias, parcerias com distribuidoras. Tudo isso crescendo a cada dia, enquanto minha família ainda me chamava de fracassada, sem fazer ideia do que eu estava construindo. Por trás das aparências, minha avó foi a única que acreditou desde o início. Foi ela quem me emprestou o primeiro dinheiro para comprar material, que segurava o celular com as mãos trêmulas enquanto eu explicava, em voz nervosa, como tirar limo de rejunte ou como economizar produto com técnicas inteligentes. "Você vai longe, minha filha", ela dizia com convicção. E eu acreditava, porque no fundo, mesmo quando o mundo todo parecia surdo, a voz dela era o que me mantinha firme. Hoje, essa marca que construí do zero já tinha transformado a vida de milhares de mulheres pelo país. E mesmo assim, ali na casa da minha avó, eu continuava sendo a coitada que limpa banheiro, ao menos na cabeça deles. Mas isso estava prestes a mudar. Meu celular vibrou discretamente no bolso.
Uma notificação apareceu. Vídeo publicado com sucesso. Era o sinal. Sorri para mim mesma, com a calma silenciosa de quem sabe exatamente o que está por vir. Era um vídeo patrocinado, e não qualquer vídeo. Tínhamos investido pesado em anúncios segmentados para rodar em toda a cidade durante o fim de semana, estrategicamente posicionados para alcançar o maior número de pessoas possível. O lançamento estava programado para coincidir com o horário do almoço, quando o YouTube tem picos de audiência nos dispositivos conectados às Smart TVs. Peguei mais salada como se nada estivesse acontecendo. Sabia que em minutos, talvez segundos, meu rosto apareceria em telas por aí, dizendo: essa é minha história. Do zero ao topo em 3 anos. Aquilo não era só um vídeo. Era uma declaração. Um divisor de águas. Pedi licença dizendo que precisava atender uma ligação urgente e fui até o portão. Meu motorista já me esperava, conforme combinado. O Audi branco, comprado à vista, fruto direto do meu próprio negócio, reluzia debaixo do sol. Pode esperar um pouco, está quase na hora, disse a ele com a voz firme, mas o coração acelerado. Voltei para dentro da casa como se nada tivesse acontecido. A TV da sala estava ligada, com o YouTube rodando como plano de fundo. Algo automático. Casual. E perfeito. O algoritmo já estava trabalhando e tudo estava armado. Sentei-me novamente, coloquei mais arroz no prato e fingi normalidade. Mal sabiam eles que, em instantes, o mundo que conheciam viraria de cabeça para baixo. De repente, escutei. Minha própria voz ecoando pela sala. Todos pararam o que estavam fazendo. Foi como se o ar tivesse sido sugado do ambiente. Na tela da TV, lá estava eu, de blazer claro, cabelo preso com elegância, falando com firmeza, diante de uma câmera profissional. A legenda brilhava embaixo. Diarista milionária ensina como chegou lá. Era meu rosto, minha voz, minha história. Estampadas bem ali, na frente de todos. Meu pai congelou com o copo de cerveja no meio do caminho até a boca. Minha mãe, que servia refrigerante, largou a garrafa na mesa e levou a mão à boca, em silêncio absoluto. Meu primo, que até minutos atrás exibia fotos da Europa, deixou o celular cair no chão sem perceber. As conversas cessaram. A risada fácil deu lugar ao espanto. A sala inteira foi dominada por uma tensão que ninguém sabia como nomear. Só consegui respirar fundo e observar. Ali, na TV, eu contava minha trajetória com confiança. Mostrava dados, resultados, conquistas concretas. Prints de movimentações bancárias, fotos do escritório da minha empresa, trechos de reportagens que já haviam sido exibidas em outras cidades, mas que eles, ocupados demais com o próprio ego, jamais tinham visto. E ao fundo, o logo da minha marca, sólida, consolidada, respeitada. Ninguém conseguia entender o que estava acontecendo. Vi os olhos da minha mãe se encherem de lágrimas, sem saber se era choque, arrependimento ou vergonha. Minha tia Janete, sempre tão debochada, balbuciou: "Isso é montagem? Algum tipo de pegadinha?" Meu primo, o mesmo que zombava do meu trabalho como diarista, arregalou os olhos. Isso é sério?" Meu pai não disse nada. Apenas me encarava, sem disfarçar o conflito interno. Era como se a mente dele tentasse desesperadamente remontar os anos, buscando pistas que nunca viu, porque nunca se deu ao trabalho de olhar. Ele parecia ver, pela primeira vez, não a filha que limpava banheiros, mas a mulher que construiu o que ele nunca teve coragem de tentar. E isso o desarmava de um jeito que nenhuma discussão jamais conseguiria. Na TV, eu seguia falando: "Sou Mariana Oliveira, ex-diarista. Criei uma empresa de produtos de limpeza, cursos e consultorias. Hoje, ensino outras mulheres a conquistarem independência financeira." O nome que sempre foi ignorado nos almoços de família agora era o centro da sala. Era impossível desviar os olhos. A TV continuava rodando. Eu aparecia em diferentes ambientes,
liderando uma reunião com minha equipe, recebendo prêmios, sendo entrevistada em programas de empreendedorismo. Os comentários ao vivo invadiam a tela. Inspiração. Comprei o curso e mudei de vida. Quero ser como ela. E eu permaneci em silêncio. Não precisava dizer nada. Deixei que cada imagem falasse por si. Cada detalhe, cada conquista, cada segundo daquele vídeo era uma resposta. Não só às ofensas, mas à indiferença, ao abandono emocional, à cegueira seletiva de quem preferiu me reduzir a estereótipos em vez de conhecer a pessoa que eu era. Naquele momento, a verdade estava nua e crua, bem diante deles. E não havia como voltar atrás. Minha avó, sentada no canto da sala, sorria com lágrimas nos olhos. Ela sempre soube. Foi a única que me apoiou quando decidi gravar meu primeiro vídeo ensinando técnicas de limpeza. Me ajudou nos primeiros tutoriais, segurando o celular tremendo enquanto eu mostrava como remover manchas impossíveis ou como limpar azulejos com produtos caseiros. "Você vai longe, minha filha", ela repetia, quando todos os outros riam dos meus sonhos. Agora, vendo seu olhar de orgulho puro, senti que todo o esforço tinha valido a pena. Não pelo dinheiro, não pela vingança, mas por aquele olhar. Por mostrar a ela que sua fé em mim não foi em vão. Por um breve momento, nossos olhares se cruzaram em meio ao caos da revelação, e foi como se tivéssemos um segredo compartilhado só nosso. O resto da família continuava em choque. Meu pai, sempre tão falante, tão cheio de opiniões sobre como eu deveria viver minha vida, agora estava mudo. Sua cerveja esquecia na mão, enquanto assistia ao vídeo onde sua filha, fracassada, falava para milhões de pessoas. Finalmente ele conseguiu falar. "Você nunca contou nada disso pra gente." E eu respondi, com uma calma que nem sabia que tinha. "Vocês nunca perguntaram. Nunca perguntaram. Era verdade. Em anos de almoços familiares, ninguém jamais tinha demonstrado interesse real pelo que eu fazia. Ninguém perguntava como andava meu trabalho, se eu tinha planos, sonhos. Eles estavam ocupados demais comparando minha vida medíocre com os sucessos dos meus primos, com os diplomas pendurados na parede, com as viagens para a Europa. Estavam ocupados demais me julgando para perceber que, enquanto limpava casas de dia, eu construía um império à noite. "Por que escondeu isso da família?" perguntou minha tia Lúcia, com aquele tom que era meio acusação, meio inveja disfarçada de curiosidade. Era quase cômico ver a mudança repentina no interesse. Durante anos, fui invisível para eles, e agora, de repente, era como se tivessem descoberto um personagem famoso na sala. Queriam saber tudo, como se tivessem algum tipo de direito. Mas não tinham. Não depois de anos me reduzindo a piadas e comparações cruéis. Respirei fundo antes de responder. Eu podia ter explodido. Podia ter jogado na cara dela tudo o que engoli calada. Mas escolhi a verdade nua, sem gritos. Eu não escondi. Só não achei que importava para vocês. Cada vez que tentei contar sobre meus projetos, vocês mudavam de assunto ou faziam piada. Quando falei do meu canal no YouTube, você riu e disse: "Ridículo. Empregada doméstica querendo ser influencer? Você lembra disso?" Ela desviou o olhar e, pela primeira vez em muito tempo, pareceu desconfortável de verdade. Não havia defesa possível. Ela sabia. Todos sabiam. A verdade é que meu sucesso nunca foi segredo. Só não era conveniente prestar atenção quando minha história não encaixava na narrativa que eles construíram sobre mim. Continuei. Vocês estavam ocupados demais falando dos diplomas. Dos meus primos, das viagens internacionais, das conquistas que cabiam no molde que vocês respeitam. Mas quando uma diarista resolve fazer diferente, ser mais, vocês não sabem como lidar. Então, ignoram, ridicularizam, fingem que não ouviram. O silêncio que se seguiu foi cortante. Levantei-me calmamente, com dignidade. Cada passo até a porta parecia carregar anos de peso que, enfim,
estavam sendo deixados para trás. Senti os olhares fixos nas minhas costas, como se quisessem me puxar de volta para o lugar que me impuseram por tanto tempo. Mas eu não cabia mais ali. Abri a porta da frente e fiz sinal para o motorista. O Audi branco se aproximou devagar, brilhando sob o sol da tarde como um reflexo simbólico de tudo que conquistei sozinha. A vizinha da frente, que regava as plantas com a mangueira ligada, parou no meio do movimento e arregalou os olhos. Murmurou para outra mulher ao lado: "É dela esse carro?" Foi nesse momento que ouvi a voz firme da minha avó vindo de dentro da sala, com os olhos ainda marejados, mas agora iluminados por algo que só posso chamar de justiça. "É sim, minha neta venceu." Aquelas palavras foram um abraço na alma, simples, diretas, mas carregadas de tudo que eu esperei ouvir por anos. E por virem dela, da única que sempre me enxergou de verdade, significavam mais do que qualquer aplauso ou manchete. Voltei para a sala uma última vez, só para me despedir. O ambiente, que antes transbordava deboche, agora estava mergulhado em um silêncio constrangido. Os olhares que antes me atravessavam como se eu fosse invisível, agora me acompanhavam em silêncio, como se estivessem tentando entender quem, afinal, eu era. Confusão, admiração e, em alguns rostos, um arrependimento tardio começavam a se formar, incômodos, mal processados, mas reais. Meu primo, o mesmo que passara a manhã falando com orgulho do estágio em uma multinacional qualquer, se aproximou com um sorriso nervoso. "Como você começou tudo isso?" perguntou, quase hesitante. Antes que eu pudesse responder, tia Lúcia entrou na conversa com aquela entonação que deixava claro que o interesse era mais prático do que afetivo. "Você podia ter nos incluído nisso, ajudado a família." Era curioso ouvir isso. Por anos fui tratada como um peso morto, um incômodo social nos almoços de domingo. E agora, bastou meia hora de exposição de sucesso para que se lembrassem de mim como parte da família. Sorri com a calma de quem já não carrega o fardo da necessidade de aceitação. "Convite não faltou, tia Lúcia. Lembra quando pedi ajuda para filmar meus primeiros vídeos? Você disse que não tinha tempo para brincadeiras de internet. Quando ofereci sociedade nos meus primeiros produtos, vocês riram. Disseram que ninguém ia ficar rico vendendo produto de limpeza. Dessa vez, ninguém desviou o olhar. Não dava mais para fingir que não lembravam. O silêncio que veio depois foi revelador, denso, desconfortável, necessário. Eles sabiam, sempre souberam. Escolheram ignorar. Escolheram não acreditar. Agora que o sucesso era visível, quantificável, impossível de desmerecer, queriam um lugar ao sol. Mas sucesso não é carona. É estrada longa, feita de rejeições, sacrifícios e noites em claro que eles nunca viram porque nunca quiseram ver. Meu pai, ainda lutando com o ego ferido, tentou um último comentário. Sua voz veio baixa, mas com aquele tom seco e defensivo de sempre. "Isso não vai durar. Esses negócios de internet vêm e vão." Não era uma opinião, era um reflexo. Um instinto de tentar recuperar controle, de diminuir o que não podia mais negar. Era a forma dele de tentar dizer no fundo: "Eu ainda sei mais do que você." Mas ele não sabia. Nunca soube. Apenas sorri, não com raiva, não com desprezo, mas com a paz de quem sabe exatamente onde está e como chegou lá. Não havia mais nada que ele pudesse dizer que mudasse o que já era real. A empresa que construí não era um capricho, era sólida. Era fruto de trabalho duro, de estudo, de estratégia, de noites sacrificadas em silêncio, enquanto eles me chamavam de fracasso. Olhei para minha avó uma última vez antes de sair. Ela não disse nada, só me olhou com aquele sorriso calmo e orgulhoso que dizia tudo. Entre nós, bastava isso. E então me dirigi à porta. Não com pressa, não com culpa, mas com leveza. Porque finalmente estava indo embora não apenas da casa, mas da versão de mim que eles tentaram me forçar a carregar. "Você não fica para a sobremesa?"
Perguntou minha mãe, subitamente preocupada em me agradar. Era quase cômico como as dinâmicas familiares podem mudar em questão de minutos. A mesma pessoa que horas antes mal notava minha presença agora, fazia questão que eu ficasse mais tempo. Tenho uma reunião importante, respondi. Não era mentira. Tinha realmente compromissos de trabalho naquela tarde. Pessoas que dependiam de mim, uma empresa para administrar. A diferença é que agora todos sabiam disso. Vi nos olhos da minha mãe algo que nunca tinha visto antes. Respeito. Talvez até mesmo uma pontada de orgulho. Era estranho, depois de tantos anos sendo a filha que não deu certo, de repente me tornar alguém de quem ela poderia se gabar para as amigas. Parte de mim queria rejeitar esse reconhecimento tardio. Mas outra parte, talvez a mais madura, entendia que pessoas podem mudar quando confrontadas com a verdade. Abracei minha avó com força antes de sair, sussurrando um "Obrigada por acreditar em mim" em seu ouvido. Ela apertou minha mão e disse: "Eu sempre soube, minha filha. Sempre soube." Despedi-me educadamente dos outros, sem fazer alarde, sem jogar na cara deles o quanto estavam errados. Não precisava. A verdade já estava escancarada na TV da sala, no carro na porta, no meu sorriso tranquilo de quem não precisa mais provar nada. Quando abri a porta do carro, notei que todos tinham saído à calçada para me ver partir. Olhavam em silêncio, com expressões diversas: surpresa, confusão, admiração e, em alguns casos, vergonha. Não era mais deboche. Era como se, pela primeira vez na vida, eles realmente me vissem. Não como a diarista da família, não como a fracassada que limpava banheiros, mas como a mulher bem-sucedida que eu havia me tornado apesar deles. Enquanto o motorista partia, observei pelo retrovisor a imagem do meu pai parado no portão, os braços cruzados como sempre fazia quando estava desconfortável. Ele costumava dizer: "Ninguém fica rico limpando casa dos outros nesse país." Talvez ele ainda acreditasse nisso. Talvez precisasse acreditar para justificar suas próprias escolhas de vida, seus próprios fracassos. A diferença é que agora, ele sabia. A filha que ele chamou de patética por anos tinha se tornado exemplo para o país inteiro. Tinha transformado o conhecimento adquirido limpando casas em um negócio milionário, inspirando outras mulheres na mesma situação. Sorri para mim mesma, não por satisfação egoísta, mas pela sensação de liberdade que vinha com o reconhecimento. Por anos carreguei o peso das expectativas não atendidas, da decepção que via nos olhos deles. Agora, finalmente, esse peso havia sido removido dos meus ombros. Meu celular não parava de tocar. Eram notificações sobre o lançamento do vídeo, mensagens de seguidores, de alunas dos meus cursos, da minha equipe. A vida real me chamava de volta. A verdade é que aquele almoço familiar, que antes ocupava tanto espaço na minha mente, agora parecia pequeno diante de tudo o que eu havia construído. A aprovação deles, que um dia foi tão importante, agora era apenas um detalhe. Eu havia encontrado meu próprio caminho, meu próprio valor, sem precisar da validação deles. E talvez essa fosse a maior vitória de todas. Não o dinheiro, não o reconhecimento público, mas a independência emocional. Saber que meu valor não dependia mais do que eles pensavam sobre mim. Olhei para a cidade passando pela janela do carro e senti uma paz que nunca havia experimentado antes. Tinha vindo buscar vingança, mostrar a eles que estavam errados, mas estava indo embora com algo muito mais valioso. A certeza de que nunca mais permitiria que alguém definisse quem eu sou ou do que sou capaz. As semanas que se seguiram àquele almoço foram surreais. Parecia que eu tinha sido desbloqueada de uma espécie de exílio emocional. Parentes que mal lembravam meu nome começaram a surgir do nada. Ligações, mensagens, convites para café, almoços, uma conversa rápida. Primos que riam do fato de eu limpar casas agora queriam conselhos sobre empreendedorismo. Alguns pediam estágio na minha empresa. Outros sugeriam parcerias e até ofereciam ideias de negócios, como se fôssemos velhos confidentes. Era quase engraçado, se não fosse tão previsível.
O dinheiro, o status, o sucesso, eles não mudam as pessoas, apenas revelam o que sempre esteve ali. O que vi era oportunismo disfarçado de interesse tardio. Gente que me ignorou por anos agora descobria que eu existia e que talvez pudesse ser útil. Respondi todas as mensagens com educação, sem ironias, sem ressentimento, mas com a frieza estratégica de quem aprendeu que distância também é proteção. Não estava interessada em vingança, nem em dar o troco, mas também não estava disposta a fingir que anos de desprezo e piadas nunca aconteceram. Escolhi tratá-los como trato qualquer desconhecido que bate à porta de um negócio, com respeito, mas com limites claros. Sem privilégios, sem acessos fáceis, sem memória seletiva. Enquanto isso, minha avó passou a visitar meu escritório com frequência. Ela se encantava com tudo. Tocava nas mesas, nos vidros, nas embalagens dos produtos, com o mesmo cuidado de quem segura uma joia rara. Eu via em seus olhos o orgulho que ela sempre carregou em silêncio, agora livre para brilhar sem medo. Na minha mente, aquele sucesso era tão dela quanto meu. Foi ela quem me deu o primeiro voto de confiança quando ninguém mais sequer me ouvia. Dei a ela um cartão adicional da minha conta pessoal com limite alto, não para ostentação, mas para liberdade. Queria que ela soubesse que podia comprar o que quisesse, ir onde desejasse, sem nunca mais precisar contar moedas. Ela raramente usava. Não preciso de luxos nessa altura da vida, minha filha. Ela dizia com aquele sorriso doce e tranquilo. Mas eu sabia que ela valorizava o gesto, que ver sua neta realizada e independente era para ela o maior presente. Também criei um fundo reservado para os cuidados médicos dela, com o melhor plano de saúde, atendimento domiciliar, o que fosse preciso. Era o mínimo que podia fazer por quem enxergou valor em mim quando ninguém mais via nada além de um avental. Quanto ao resto da família, o tempo se encarregaria de separar quem realmente mudou de quem só mudou de tática. Oportunismo e arrependimento às vezes usam as mesmas palavras, mas têm intenções muito diferentes. E hoje, mais do que nunca, eu sabia identificar a diferença. Meu pai demorou 1 mês inteiro para entrar em contato depois daquele almoço. Quando finalmente ligou, sua voz estava diferente, menos autoritária, mais cautelosa. Convidou-me para um café. Disse que queria conversar. Aceitei, mais por curiosidade do que por qualquer expectativa de reconciliação profunda. Nos encontramos em uma cafeteria neutra, longe dos olhares da família. Ele parecia menor de alguma forma, como se o peso da sua própria arrogância tivesse, finalmente, cobrado seu preço. Eu não entendo como você fez tudo isso sozinha. Foram suas primeiras palavras depois dos cumprimentos formais. Não havia acusação em sua voz, apenas genuína perplexidade. Para alguém que passou a vida acreditando que o sucesso dependia de contatos, de família rica, de diplomas caros ou de sorte, era incompreensível que sua filha diarista tivesse construído um império do zero. Não fiz sozinha, respondi, com calma. Tive a ajuda da vovó no começo. Depois construí uma equipe, pessoas que acreditaram na minha visão. Fiz uma pausa antes de continuar. O que eu não tive foi o apoio da minha família, das pessoas que deveriam ter sido as primeiras a acreditar em mim. Vi seus olhos baixarem, fixando a xícara de café como se ali houvesse alguma resposta. Não estou dizendo isso para te fazer sentir mal, continuei. É simplesmente um fato. E tenho que admitir que, de certa forma, isso me fortaleceu. Me fez trabalhar mais duro, ser mais resiliente. Era verdade. A rejeição deles havia sido dolorosa, mas também tinha sido combustível. Cada piada, cada comentário depreciativo se transformou em motivação para provar que estavam errados. Não sabia se deveria agradecê-los ou lamentá-los por isso. Talvez um pouco dos dois. Eu sinto muito, disse meu pai finalmente, com uma sinceridade que raramente demonstrava. Eu deveria ter acreditado em você. Deveria ter visto seu potencial.
Era estranho ouvir um pedido de desculpas dele, que sempre foi tão orgulhoso, tão certo de suas opiniões. Por um momento, não soube como reagir. Parte de mim queria perdoá-lo imediatamente, abraçá-lo e dizer que estava tudo bem. Outra parte, mais cautelosa, lembrava que palavras são fáceis quando o sucesso já é evidente. Obrigada por dizer. Isso, respondi finalmente. Significa muito para mim, mas vai levar tempo para reconstruir nossa relação. Era a verdade. O perdão não acontece instantaneamente, principalmente quando a ferida é profunda, quando o desprezo durou anos. Ele assentiu, parecendo entender que não havia atalhos para a reconciliação. Naquela noite, deitada na cama do meu novo apartamento, refletia sobre como a vida pode mudar de forma tão drástica e tão rapidamente. Há apenas alguns anos, eu estava limpando casas, economizando cada centavo, gravando vídeos amadores com o celular velho. Agora comandava uma empresa avaliada em milhões. Tinha funcionários, responsabilidades, uma voz que era ouvida. O dinheiro havia trazido conforto, segurança, possibilidades. Mas não havia resolvido tudo. As relações familiares ainda eram complicadas. Os sentimentos do passado ainda existiam. Percebi que o verdadeiro desafio não estava em ganhar dinheiro ou provar meu valor para os outros. Estava em decidir que tipo de pessoa eu queria ser diante do sucesso. Se permitiria que o ressentimento me definisse ou se escolheria seguir em frente, aceitando as imperfeições das pessoas que, apesar de tudo, ainda eram minha família. 6 meses depois, organizei um jantar na minha nova casa. Convidei toda a família. Não por obrigação, não para esfregar meu sucesso na cara deles, mas porque genuinamente sentia que era hora de começar um novo capítulo. Alguns vieram com facilidade, outros pareciam constrangidos, deslocados em um ambiente que representava tão claramente tudo o que eles duvidaram que eu pudesse alcançar. Minha avó, é claro, estava radiante. Para ela, esse jantar simbolizava uma vitória dupla: o sucesso da neta querida e a reunião da família que ela tanto prezava. Durante o jantar, percebi como as dinâmicas haviam mudado. Não era apenas o fato de que agora me tratavam com respeito. Era como se todo o equilíbrio de poder tivesse sido reajustado. As mesmas pessoas que outrora determinavam meu valor agora buscavam minha aprovação. Minha prima, que sempre fez questão de falar de suas viagens internacionais, agora me perguntava sobre minhas experiências empresariais com genuíno interesse. Minha tia, que desdenhava do meu trabalho como diarista, agora contava a todos com orgulho como sua sobrinha havia revolucionado o mercado de produtos de limpeza. Era uma transformação fascinante de se observar. E eu? Eu estava diferente também. Não precisava mais da validação deles. Não me sentia mais diminuída por suas opiniões ou elevada por seus elogios. Havia encontrado um centro em mim mesma que não dependia de fatores externos. O sucesso não havia apenas mudado minha conta bancária. Havia mudado minha relação comigo mesma. E talvez esse fosse o maior presente de todos. A liberdade emocional de definir meu próprio valor, independentemente do que qualquer pessoa pensasse. Hoje, minha empresa continua crescendo. Expandimos para uma linha completa de produtos de limpeza ecológicos, cursos profissionalizantes para diaristas e empregadas domésticas, consultoria para pequenas empresárias. O que começou como uma forma de sobrevivência se transformou em uma missão: dignificar o trabalho doméstico, criar oportunidades para mulheres em situação semelhante à que eu vivi. A cada semana recebo mensagens de mulheres que, inspiradas pela minha história, começaram seus próprios negócios, voltaram a estudar, encontraram coragem para seguir sonhos que pareciam impossíveis. Isso, mais do que qualquer conta bancária, é o que me faz sentir verdadeiramente rica. Saber que minha jornada está ajudando outras pessoas a transformarem suas próprias histórias, a superarem seus próprios obstáculos. Quanto à minha família, as relações nunca voltaram a ser exatamente como eram antes. E isso é uma coisa boa. Há mais respeito agora, mais cuidado com as palavras,
mais reconhecimento de que cada pessoa tem seu próprio caminho. Meu pai e eu ainda temos momentos de tensão, de velhos padrões querendo ressurgir, mas estamos aprendendo a construir uma relação mais saudável. Ele até começou a trabalhar na área administrativa da empresa, supervisionando um departamento pequeno. Foi ideia minha. Não por obrigação, não por pena, mas porque acredito em segundas chances. Porque entendi que, como todos nós, ele também carrega suas próprias inseguranças, seus próprios medos. Minha avó, claro, continua sendo minha maior apoiadora, minha conselheira mais sábia. Ela sempre diz: o verdadeiro sucesso não está no dinheiro que você ganha, mas no impacto que você causa. E eu acredito nisso profundamente. Às vezes, penso no que teria acontecido se minha família tivesse me apoiado desde o início. Se, em vez de risos e deboche, eu tivesse recebido encorajamento e suporte. Teria chegado onde estou mais rápido? Talvez. Teria sido mais fácil? Certamente. Mas também me pergunto se teria desenvolvido a mesma força, a mesma resiliência que desenvolvi tendo que lutar contra a corrente. Há uma força particular que nasce quando você precisa provar seu valor não apenas para o mundo, mas para as pessoas que deveriam acreditar em você incondicionalmente. É uma força que agora carrego comigo em todos os aspectos da minha vida. Uma confiança que não pode ser abalada por opiniões externas. Talvez, de um jeito estranho, eu deva agradecer pelas dificuldades que enfrentei. Elas me moldaram tanto quanto os sucessos. Uma lição que aprendi nessa jornada é que o sucesso amplifica quem você já é. Não transforma uma pessoa mesquinha em generosa, nem uma pessoa amarga em compassiva. Apenas dá mais recursos, mais alcance para as qualidades e defeitos que já existiam. Vi isso acontecer comigo mesma. O dinheiro e o reconhecimento não me transformaram em uma pessoa diferente. Apenas me deram mais liberdade para ser quem eu realmente sou, sem as limitações da insegurança financeira ou da necessidade de aprovação. E vi isso acontecer com minha família também. Aqueles que eram genuinamente boas pessoas, mas estavam presos em preconceitos ou visões limitadas, conseguiram crescer e mudar. Aqueles que eram fundamentalmente mesquinhos ou interesseiros apenas encontraram novas formas de expressar essas características. O dinheiro não cria caráter, ele o revela. Uma das perguntas que mais recebo em entrevistas é se eu guardo ressentimentos da minha família. É complicado responder. Não posso negar que houve dor, que houve momentos em que me senti completamente sozinha, em que duvidei do meu próprio valor por causa das palavras deles. Essas memórias não desaparecem só porque agora tenho sucesso, mas também reconheço que pessoas são complexas, que relações familiares raramente são preto no branco. Meu pai, com toda a sua arrogância e julgamento, também foi o homem que trabalhou 2 empregos para garantir que nunca faltasse comida na mesa. Minha mãe, mesmo sem nunca entender minhas ambições, sempre se preocupou com o meu bem-estar, à sua maneira. É possível reconhecer o dano que alguém causou e ainda assim ver sua humanidade. É possível estabelecer limites saudáveis sem cortar relações completamente. O perdão, descobri, não é um evento único, um momento mágico em que toda a dor desaparece. É um processo contínuo, uma escolha que preciso fazer repetidamente. Alguns dias são mais fáceis que outros. Há momentos em que um comentário casual, um olhar, uma atitude me leva de volta àqueles almoços de domingo, aquela sensação de ser invisível, desvalorizada. Nesses momentos, preciso respirar fundo e lembrar de onde vim, de onde estou, de tudo o que conquistei apesar das dúvidas deles. Preciso escolher não deixar que velhas feridas definam meu presente, não pelo bem deles, mas pelo meu próprio bem, porque carregar ressentimento é como beber veneno esperando que a outra pessoa adoeça. No final, só prejudica a mim mesma. E se há algo que aprendi nessa jornada, é que mereço paz, mereço alegria, mereço relações que me elevem em vez de me diminuírem. Recentemente, lancei uma fundação para ajudar diaristas e empregadas domésticas a terem acesso à educação,
ferramentas digitais e orientação para começarem seus próprios negócios. É minha forma de criar um ciclo positivo, de transformar minha história individual em algo maior, algo que possa beneficiar outras mulheres que estão onde eu estive um dia. A primeira turma se formou mês passado. 20 mulheres que, como eu, limpavam casas para sobreviver e agora estão criando suas próprias oportunidades. Convidei minha família para a cerimônia de formatura. Queria que vissem não apenas meu sucesso pessoal, mas o impacto que ele estava tendo na vida de outras pessoas. Foi um momento poderoso. Vi nos olhos do meu pai algo que nunca tinha visto antes. Um orgulho genuíno, não pelo dinheiro que ganhei ou pelo status que conquistei, mas pelo bem que estava fazendo. Talvez essa seja a verdadeira reconciliação. Não fingir que o passado não aconteceu, mas criar um futuro novo onde todos possam crescer. Uma das formandas era uma senhora de 58 anos que havia trabalhado como empregada doméstica a vida inteira. Durante seu discurso, ela disse algo que ficará para sempre comigo. Eu achava que já estava velha demais para sonhar, que meu destino estava selado. Mas essa fundação me mostrou que nunca é tarde para recomeçar, para acreditar em si mesma. Suas palavras me emocionaram profundamente, porque refletiam exatamente o que eu sentia nos dias em que duvidava de mim mesma, em que o peso das expectativas negativas da minha família parecia grande demais para carregar. Ver essa transformação em outras mulheres, ver a esperança renascendo em seus olhos, é um lembrete constante de que vale a pena continuar, de que o verdadeiro sucesso não se mede em dígitos bancários, mas em vidas impactadas. E talvez esse seja o maior presente que recebi dessa jornada inesperada. A oportunidade de transformar minha própria dor em propósito, minha própria luta em inspiração para outros. É engraçado como a vida dá voltas. Há alguns anos, eu era a vergonha da família, a diarista que não tinha ambição, que limpava privadas enquanto os primos faziam mestrado na Europa. Hoje sou chamada para dar palestras em universidades. Fui capa de revistas de negócios. Tenho uma empresa avaliada em milhões. Mas a verdadeira transformação não está no mundo exterior, no reconhecimento público ou nas conquistas materiais. Está em mim mesma, na mulher que me tornei através dessa jornada. Alguém que aprendeu a acreditar em si mesma, mesmo quando ninguém mais acreditava. Alguém que descobriu que o maior poder não está em provar que os outros estão errados, mas em seguir seu próprio caminho, independentemente do que dizem. Alguém que entendeu que o sucesso real não é sobre vingança ou validação externa, mas sobre viver de acordo com seus próprios valores, criar impacto positivo, encontrar propósito. Minha avó costuma dizer que Deus escreve certo por linhas tortas. Não sei se foi Deus, destino ou simplesmente a vida sendo imprevisível como sempre é, mas sei que cada momento dessa jornada, cada obstáculo, cada piada cruel, cada porta fechada, me trouxe até aqui. Foi preciso passar por tudo isso para me tornar quem sou hoje. Os almoços de domingo na casa da minha avó ainda acontecem. A diferença é que agora, quando chego, não há mais aquele silêncio constrangido, aqueles comentários maldosos sussurrados, nos cantos. A respeito. Não apenas pelo que conquistei, mas por quem sou. E talvez essa seja a maior vitória de todas. Não o reconhecimento do meu sucesso, mas o reconhecimento da minha humanidade, do meu valor como pessoa, independentemente do que faço ou do quanto ganho. Na semana passada, recebi uma mensagem que me emocionou profundamente. Era de uma garota de 19 anos, que trabalha como diarista e assistiu a um dos meus vídeos. Ela escreveu: "Antes de conhecer sua história, eu tinha vergonha do meu trabalho. Escondia dos meus amigos que limpava casas para pagar a faculdade. Agora conto com orgulho. Você me ensinou que nenhum trabalho honesto deve ser motivo de vergonha e que cada experiência pode ser um tijolo na construção do nosso futuro." Ler aquilo me fez chorar, porque entendi que minha história agora era maior do que eu. Tinha se tornado um símbolo de possibilidade para outras pessoas. E isso, mais do que qualquer conta bancária ou reconhecimento público,
Era o verdadeiro significado de sucesso para mim. Hoje, quando olho no espelho, não vejo mais a diarista patética que meu pai descrevia. Vejo uma mulher forte que transformou dor em propósito, rejeição em motivação, e agora ajuda outras mulheres a fazerem o mesmo.